Falar sobre Tite e o Corinthians. Há uma reunião marcada nesta segunda-feira entre o técnico e o executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado. Eu já havia contado para vocês no vídeo desse domingo que a coisa entre Dorival Júnior e Corinthians, que parecia certa na sexta-feira, havia degringolado. E essa reviravolta tem algumas explicações. A primeira delas, o Fabinho foi informado, acabou descobrindo, meio que sem querer, que antes mesmo dele abrir conversas com o Dorival, um aliado importante do presidente Augusto Melo já havia iniciado tratativas com o treinador. O Fabinho ficou bastante revoltado com essa história, informação trazida pelo GE, até porque a autonomia, ele tinha uma promessa do Augusto Melo de contar com autonomia total dentro do departamento de futebol. Além disso, e em paralelo a essa situação, o Tite começou a mandar recados ao Corinthians de que toparia voltar ao clube agora, depois de recusar 4 ofertas alvinegras nos últimos meses. O filho do Tite foi o responsável por fazer essa ponte, avisando para pessoas próximas, conhecidas, que estão no Corinthians hoje, de que ele e o pai topariam abrir mão de um acordo praticamente fechado, verbal, com o clube da Arábia Saudita para julho, para que o retorno ao Timão acontecesse por agora. O Corinthians, no caso, na pessoa do Fabinho Soldado, foi avisado dessa mudança de postura em relação ao Tite. As conversas estão em andamento e causam enorme otimismo no Parque São Jorge. É possível que ainda durante a segunda-feira possa existir um acordo, até porque o Corinthians gostaria de ter seu novo técnico para o confronto de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo válido pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Só para completar, importante lembrar que na avaliação das pessoas do Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, o Tite casaria mais com o que o clube precisa do que o Dorival Júnior. E o valor é praticamente o mesmo. O Corinthians nem vai gastar mais com o Tite, apesar do nome muito maior dele no Corinthians em relação ao Dorival Júnior. A pedida do Dorival ao Corinthians girava na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor que também inclui comissão técnica e prêmios. Só para arrematar, Timão que venceu no sábado o Sport por 2-1, tem preparação iniciada nessa segunda-feira, de olho na Sul-Americana. E você, prefere Tite ou Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário. Preciso falar agora sobre as dívidas do Corinthians. Na noite dessa sexta-feira, o Timão enviou para os órgãos de fiscalização interno seu balanço de 2024 com um enorme atraso. E a dívida alvinegra, no fim do ano passado, não era de 2 bilhões e 400 milhões de reais, como eu havia contado, mas sim de 2 bilhões 568 milhões de reais. Essa diferença de 2,4 para 2,56 se dá por conta de um adiantamento de 150 milhões de reais que o Corinthians fez junto à LFU e que, para efeito de contabilidade, precisa ser registrado como dívida. Então, na teoria, o Corinthians alega ter uma dívida de 2 bilhões e 400 milhões, mas na prática essa dívida para efeito contábil é de 2 bilhões 568 milhões de reais, a maior do futebol brasileiro em todos os tempos. E é exatamente por conta de números tão ruins que o presidente Augusto Melo tem adiado a apresentação desse balanço. Ele teme ser afastado de forma sumária da presidência do Corinthians em caso de reprovação das contas. Já, inclusive, uma data para essa votação, ela acontece agora no dia 28 de abril. Só para complementar, Pedro Silveira, que é o diretor financeiro do Corinthians, bateu na tecla de que 2024 foi positivo graças à receita de 1 bilhão 115 milhões, a maior da história do Corinthians. Timão nunca havia registrado um número tão bacana assim. Mas, se está faturando mais, o Corinthians segue gastando bastante a mais do que havia sido capaz, tanto que o crescimento da dívida apenas em 2024 superou os 800 milhões de reais. Para fechar o vídeo, para te explicar por que Dorival Júnior ainda não foi anunciado pelo Corinthians, cheguei a contar para vocês nos últimos dias que já havia um acerto financeiro entre o Dorival e o Timão, mas posso contar que a negociação entre Corinthians e Dorival gerou um enorme ruído dentro do departamento de futebol. Tudo porque o Fabinho Soldado, que é o diretor executivo e responsável por tocar todas as negociações, descobriu que um auxiliar, um aliado, alguém muito próximo do Augusto, com autorização do presidente, já havia procurado o Dorival
antes mesmo da demissão do técnico Ramon Dias. Na noite de quarta-feira, depois da derrota do Corinthians em casa pro Fluminense, o telefone do Dorival tocou e do outro lado da linha, esse aliado do Augusto Melo especulando, conversando e cogitando a contratação do Dorival. O Fabinho só foi ter conhecimento desse episódio na sexta-feira, quando conversou pela primeira vez com o Dorival Júnior. Fabinho já havia negociado com o empresário dele, o Edson Codro. Ao tomar conhecimento, o Fabinho se sentiu extremamente frustrado e desafiado, porque nessa queda de braço ele quer demonstrar internamente ter autonomia total. É por isso que o Fabinho, nesse momento, cogita até a possibilidade de contratar um outro treinador. Importante lembrar que, ao mesmo tempo que ocorre essa dividida, o Tite mandou sinais de que toparia voltar ao Corinthians. Tite, que já havia recusado os últimos 4 convites do clube. Técnico desempregado desde o ano passado, quando foi dispensado do Flamengo, o Corinthians chegou a receber a informação de que o Tite tinha negociações avançadas para assumir o Al Hilal no lugar do Jorge Jesus para a próxima temporada, mas entre ir para a Arábia ou voltar ao Corinthians, o Tite tem dado sinais de que pode optar pelo clube paulista, onde foi extremamente feliz e é tratado como um dos maiores, se não maior, treinador da história alvinegra. Também especularam Fábio Carille como treinador do Corinthians. Dá para descartar essa possibilidade? O que eu ouvi de uma fonte importante no Corinthians é que essa alternativa nunca nem sequer foi debatida. Só para completar em relação ao Corinthians, a busca se dá para que o Timão tenha um técnico já no banco de reservas contra o Racing do Uruguai, jogo da Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. Sobre o time, vitória por 2-1 de virada contra o Sport. O Corinthians sai perdendo dentro de casa, mas vira com 2 gols de Memphis Depay. Memphis que chegou a 24 participações em gol, somando gols e assistências, e está a mais uma participação de bater seu 4º bônus previsto no contrato. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.